tá? Tá ao vivo. Opa! Quanto espera aí? Boa noite. Música ambiente para a live. Boa noite. Opa, já temos pessoas legais aqui acompanhando. Vamos aguardar um pouquinho, né? Porque como é um tema extremamente interessante, a gente tem que aguardar as pessoas que estão interessadas mesmo, né? A galera da lista de transmissão da Bem Relacionar, que já pediu esse tema e hoje eu trago pra gente bater um papo aqui super legal aqui, ok? Vamos lá. Volta e meia, gente, eu vou olhar aqui pro lado, tá? Porque eu vou observar como é que as perguntas, a participação das pessoas, eu tenho que estar observando isso aqui com muito cuidado, muito carinho, ok? E nós vamos começar a falar sobre esse tema que é algo essencial na nossa vida. Seja bem-vinda, Vânia, muito beijo, obrigada por estar aqui. Boa noite, viu, Vânia? O que é insegurança emocional, gente? Oi, Alcione, tudo bem? Bom te ver aqui, querida. Beijo grande, obrigada. Ai, que alegria, gente, vocês estarem aqui. Renatinha, tudo bem? Gente, insegurança emocional é um tema que é muito complexo a gente trabalhar. Geralmente o Facebook... Boa noite, Renata. O Facebook ele só deixa a gente fazer isso dentro de 1 hora, né? Mas nós vamos fazer o melhor possível para que vocês possam estar aprendendo mais sobre esse tema que é tão essencial na nossa vida e que a gente tem que ficar muito atento. Olá, Neudinha, boa noite. Seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda. Oi, Patrícia, tudo bem? Boa noite, linda, tudo bem? Que bom que você está aqui, querida. Então nós vamos conversar sobre segurança emocional e isso é algo que permeia a nossa vida. E sabe o que eu observo mais? Nós mulheres, não é verdade? Temos isso um pouco mais exacerbado. E antes de começar eu queria ver, boa noite, Ana. Boa noite, querida. Gente, vocês estão me ouvindo bem aí? Como é que tá? Tá legal? Tá dando pra ouvir? Dá um feedback aí que vocês estão conseguindo ouvir, porque eu tô fazendo aqui no iPad e esse iPad aqui ele é meio... Tá? Então se estiver ouvindo bem, vou continuar. Vambora. A palavra insegurança, gente... Ah, beleza, Ana, obrigada. Obrigada. Então tá bom. Tá ouvindo bem, Alcione? Show, perfeito. Então vambora. A palavra própria insegurança... Valeu, Patrícia. Ela vem de uma história que te traz uma sensação de desamparo. Ah, que bom, Sandra. Tá legal, tá ótimo, beleza. É o desamparo. A própria insegurança, ela nos diz isso, não é verdade? Eu estou desamparado. E aí a gente vai conversar de como... Ei, Elaine, seja bem-vinda. Nós vamos conversar sobre isso e... A questão é, como que eu lido com isso na minha vida? Como que eu faço para não ser tão insegura emocionalmente? O que está acontecendo para eu me sentir tão frágil perante a vida? O que me levou a isso na minha existência? Boa noite, Adriana. Bem-vinda. A insegurança emocional, ela tem uma base forte psicológica, tá? E que não é, tipo, eu acordei de manhã, agora eu estou insegura. Não é isso. Você não acorda de manhã, de jeito nenhum, e se tornou uma pessoa insegura naquele dia. Isso vem de uma base, de uma história, de experiências que você teve, não só na adolescência, mas na sua infância, entre outros momentos da sua vida, que possam ter causado isso, e você se torna uma pessoa frágil perante ao meio. Por que eu falo ao meio? Porque a gente fica inseguro emocionalmente, não é só nos relacionamentos afetivos, apesar que relacionamento afetivo, gente, vou te contar, né, é o que mais rola, né? Boa noite, querida. Boa noite, Adriana, linda. Então a gente observa que a insegurança, ela vai ser ampliada por um todo. Se você observar bem, uma pessoa que é insegura nos relacionamentos afetivos, ela também é insegura no trabalho,
ela também é insegura com relação à integridade física dela, ela fica com medo, como se ela fosse frágil. Bem, você tem aí a base que sustenta a insegurança emocional, ela está muito organizada na nossa infância, como eu já falei anteriormente. Se você teve experiências na família onde você experimentou uma família, pai, mãe, ou quem te criou, ou irmãos, etc., que o tempo inteiro falavam para você, não, você não consegue, você não vai dar conta, você não é bom o suficiente. Se você teve uma estrutura familiar, parental, que te traz isso, que te trouxe isso, é muito provável que você se torne uma pessoa adulta insegura. Outra estrutura familiar que pode trazer insegurança emocional. Gente, de vez em quando eu vou olhar aqui para ver seus comentários, tá? Outra questão que traz muito fortemente a questão da insegurança emocional. São famílias que criam filhos com pouca afetividade. E aí a criança, ela se organiza de que maneira? Eu não mereço ser amado. E eu fico desconfiado das pessoas, eu acho que as pessoas todas querem passar a perna em mim, eu não consigo fazer uma entrega numa relação. E eu desconfio do meu chefe, eu desconfio do meu marido, eu desconfio até dos meus filhos, que eles acham que eles estão querendo fazer alguma coisa em relação a mim. Porque essa pessoa, ela teve uma infância provavelmente onde a família não nutriu ela de uma maneira afetiva. E ela começa a ter crenças muito pejorativas e ela não consegue melhorar isso com a vida. Ela vai carregando isso como se fosse algo real até hoje. Então, o que a gente pode desenvolver? Boa noite, Débora, seja bem-vinda. O que a gente pode deduzir sobre isso? Que os aspectos da insegurança emocional estão muito relacionados na nossa infância. Nós estamos aí organizando isso, a gente leva a nossa criança interior lá para o mundo adulto e reproduzimos isso. Isso faz com que a gente tenha essa sensação de fragilidade, essa sensação de que nós não somos bons o suficiente. O que eu mais ouço das pessoas é: eu não sou boa o suficiente. Aí eu pergunto, tá te faltando algum pedaço nesse momento? Qual que é a falta que você tem? Então, por isso, essa live, a gente está querendo conversar sobre isso, para que você faça uma reflexão. O que é insegurança emocional? É como se você tivesse um sentimento de falta de alguma coisa, de que você não é boa o suficiente, de que você não é bom o suficiente, de que você precisa do outro para ser feliz, que você precisa do outro para se organizar enquanto indivíduo, que você precisa do outro para se realizar, que você precisa de alguma coisa para se tornar o ser humano incrível que você é. E aí eu tenho que vir aqui para te dizer: para com isso agora, por favor, porque você é muito mais do que você imagina, do que você é. Nós que somos inseguros emocionalmente, nós temos uma história familiar que promoveu isso. E vamos lá, apanhei muito, Adriana, isso mesmo, não era afetiva. Exato, gente. Bem-vinda, Elina. Bom dia. Olá, bem-vinda, Elina. Bom dia, Silvana. Pois é, quando você vive em lares pouco afetivos, é exatamente isso que acontece, Adriana. A gente começa a achar que as pessoas... começam a ter uma vida com medo. Boa noite, Simone, querida, bem-vinda. A gente começa a ter uma vida com medo, Adriana. A gente começa a não ter uma vida saudável. Mas aí agora não dá pra te culpar o pai ou a mãe que fez, porque imagina, se eles reproduziram isso com você, imagina o que estava no coração e na alma deles. Nossa, não deve ter sido fácil para eles também. Então o que você pode fazer com isso a partir de agora? É começar a perceber que foi uma construção na sua vida, que não foi uma coisa que veio dentro de você e você é assim. Você passou por uma experiência assim que te tornou insegura emocionalmente. Como vamos superar essa questão de carência afetiva na prática, Silvana? Olha, primeira coisa, eu tenho 4 dicas para dizer a você, Silvana. Primeira delas, reveja suas crenças. A gente tem que olhar para as crenças, aquilo que você acredita sobre você mesma.
caramba, eu sou legal, eu sou boa, eu sou bonita, eu sou péssima, horrível, medonha, horrorosa, ninguém vai me amar. Isso é muito importante. A primeira coisa que você tem que fazer é rever as crenças que você tem sobre você mesma. A outra coisa, isso vou te responder agora, Alcione. A outra coisa é começar a observar que além de você identificar suas crenças, o que você precisa identificar? Começar a observar que você é um ser que é único. Silvana, você é única, não existe outra mulher igual a você no universo. O cara lá de cima, ele criou uma pessoa única, linda, perfeita dentro das condições que ela tem, que você tem. E começar a perceber que você precisa nutrir essa autoestima, esse autoamor para começar a identificar em você as possibilidades de transformação. Um outro fator, além de você identificar suas crenças, além de você começar a trabalhar a sua autoestima, você precisa começar a investir em processos de autoconhecimento para você se conhecer, para você entender como é que isso surgiu na sua vida e fazer uma ressignificação disso para se tornar uma pessoa cada vez melhor e também se tornar uma pessoa mais segura de si mesma, achar o seu eixo interno, que é o que o William Reich fala na psicologia da terapia corporal, né? Encontrar seu eixo interno, isso é muito importante. Deixa eu só dar uma olhada nos comentários aqui, gente, rapidinho, né? E uma coisa muito importante, Silvana, isso, só um minutinho, tá, Alcione? A gente vai lá. Outra coisa muito importante, Silvana, é você questionar a sua insegurança. Tipo, por que eu tô insegura assim? O que está me faltando? O que está acontecendo com a minha vida? O que acontece comigo? Que eu tô me questionando sobre isso? Porque eu tenho um medo de falar com fulano? Por que eu tenho medo de ter uns relacionamentos? Por que eu acho que eu dependo dos outros? Né? Comece a questionar a sua insegurança. Comece a se questionar. Porque você vai começar a observar que ela vai perder um pouco de força. Tá travando? É isso? Tá travando, Simone? Deixa eu ver aqui. Ó, pra mim, de repente, deve ser a sua conexão. Pode ser a sua conexão, porque aqui tá indo até funcionando muito bem. Ai, que droga, hein, Silvana? Internet, vou te contar, né? Que no Brasil tá complicado isso aí, hein? Ai, terrível. Mas aqui a gente observa que é igual quando a nossa colega acabou de fazer uma pergunta aqui agora, né? Deixa eu responder ela aqui com calma aqui. A gente já vai fazer... Ok. Peraí. Tá tudo bem, Patrícia? Show de bola. Então bora aqui. Peraí. Show. Tá. Débora, deixa eu ver aqui todos os comentários, só para mim dar uma olhada aqui, como é que tá. Muitas vezes a gente tem uma insegurança muito grande, né, de estar se posicionando em relação às pessoas, porque nós podemos ter um sentimento de inferioridade, gente. E esse sentimento de inferioridade é uma crença que você tem sobre si mesmo. Aaron Beck já fala que essa é uma das crenças mais importantes que você tem que olhar. Então, por exemplo, aqui a nossa colega anteriormente aí já perguntou, falando sobre isso, dessa dificuldade, né? A Débora, isso. A depressão também, Débora, ela causa essa insegurança, porque na verdade a depressão ela traz uma grande fragilidade emocional, como um todo. Você observa que uma pessoa que tem processo de depressão, ela não fica frágil só em algumas questões, ela fica frágil aí em uma série de fatores. E você começa a desacreditar em si mesmo. A depressão, você tem que dar uma olhada, como é que está aí a sua visão de mundo. O que você acredita sobre esse mundo que você está vivendo agora? Qual é a sua visão de futuro? Tipo, se você acredita que lá na frente não tem nada, ou que não vai mudar nada, né? A sua visão sobre si mesma e sobre as pessoas. São 4 coisas que você tem que refletir. E aí o que acontece é claro que você vai ter raiva de si mesmo, porque você está querendo ser uma pessoa além do que você está conseguindo fazer agora. Por isso que nós que temos muitas vezes excesso de sentimento muitas vezes, né? Ou uma ausência, dependendo de alguns casos. Mas eu percebo muito que o processo depressivo faz com que a pessoa se sinta insegura como um todo, ela fica muito fragilizada.
ela não tem perspectiva de futuro, ela tem crenças negativas sobre si mesmo, sobre as pessoas e sobre o mundo. São 4 visões que tem que ser analisada aí. Então tem que olhar, Débora, como que você está enxergando o seu futuro, como você está se enxergando hoje, e tem que identificar por que você esqueceu o ser humano maravilhoso, forte, lutador e vencedora, porque com certeza, gente, todos nós temos momentos de fragilidade, mas a gente tem que lembrar de quão vencedoras e quão vencedores nós somos. Porque se você chegou aqui até agora, é sinal que você já superou muita coisa na sua existência. Você não está aqui de brincadeira. Você já superou muita coisa e essa é só uma fase. É uma fase que ela tem início, meio e fim. E a gente tem que trabalhar para o fim dela. Por isso que a depressão a gente não pode... qual que é o grande problema da pessoa que está em estado depressivo? Ela se abandonar. Porque ela entra naquilo ali e ela acha que é só aquele ambiente que existe. Não, isso é um lado de um grande todo. E aí a insegurança emocional ela vem como resultado de um processo depressivo. Na verdade a pessoa, eu sou insegura e me tornei depressiva, pode até acontecer, mas é muito mais comum a gente observar o contrário. A pessoa fica fragilizada no processo de insegurança, na verdade de depressão, e ela se sente insegura perante o mundo, perante a vida, né? E a gente se esquece, a mente ela é muito danadinha. Ela faz com que a gente não se lembre de todas as vitórias da nossa vida, de todas as bênçãos que a gente possui. E faz com que a gente só fique amarrado dentro de uma estrutura de um problema, de um sofrimento, porque a gente tem resistência à mudança também, né? A gente também não quer se avaliar, não quer se perceber, não quer transcender. Porque toda enfermidade, todo transtorno, todo problema que a gente passa é um momento de reflexão. É o momento de refletir. O que eu estou fazendo comigo? O que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu estou insegura nos relacionamentos? Por que eu só atraio homens ou mulheres problemáticos? Ou pior, que não me amam, que me usam? Por que eu acho que eu preciso do outro para ser um ser humano completo? É essa reflexão que a gente tem que fazer com esse tema de insegurança emocional. Porque a partir do momento que eu acho que eu preciso de alguém, gente, eu acho que nós vamos precisar de alguém. Você tem 2 fases na vida que você precisa de alguém. Quando você é neném, ai que gracinha, né? Se dar muito para outra pessoa, pode ser, Adriana, pode ser, mas aí, se dar muito para uma pessoa, existe uma teoria, inclusive eu estava até lendo aqui antes a gente, né? É uma coisa que eu estou estudando ainda, né? Que é a terapia do esquema. Vocês vão ver tudo ao contrário, mas enfim. Que é a terapia do esquema, que é dentro da terapia cognitiva comportamental, que é uma das abordagens que eu trabalho já há muito tempo. A gente chama de pessoas que se doam muito para outra, são pessoas que têm uma coisa de esquema de sacrifício. Se você tem, Adriano, um esquema de sacrifício, como é que funciona? É exatamente assim. Eu me dou muito para o outro. O que é o sacrifício, gente? Eu estou me sacrificando por algo ou por alguém. E a pessoa ela aprende isso desde pequena, porque ela percebe que se doando além, ela tem amor, ela tem reconhecimento, ela tem parabenização, ela tem afeto, e ela cria um senso de utilidade. Então, Adriana, isso está na sua estrutura de personalidade. Tem que ficar atenta. Se está na estrutura de personalidade, a gente não tem como transformar isso muito. Às vezes, Adriana, a pessoa, por exemplo, eu tenho um esquema de sacrifício. Porque o psicólogo, o médico, o assistente social, o pedagogo, são pessoas que acabam desenvolvendo o que é o esquema, acabam trabalhando com isso, porque elas já têm essa estrutura de personalidade de sacrificar pelo outro, de se doar pelo outro. Qual que é o problema? Não pode ir além. A gente não pode dar aquilo que não tem. Então você tem que se amar primeiro, se organizar primeiro, para depois doar e se sacrificar pelo outro e criar um equilíbrio nisso daí. Então nem sempre, Adriana, tem a ver com insegurança emocional. Tem que olhar se você não aprendeu isso lá desde a sua infância, para ser amada, né, ter um tipo de acolhimento, você faz um sacrifício, uma doação para o outro. Então é muito importante a gente pensar isso. Então o que acontece? Quando a gente fala de insegurança emocional, eu começo simplesmente a achar que eu preciso do outro, ou que algo está faltando em mim, ou que o outro é melhor do que eu. Esse que é o problema. Cláudia, vamos lá. Ai, Cláudia, isso é
Péssimo, Cláudia. Quando a gente se doa totalmente pelo amor, ele não reconhece. Fazer o quê? Continua doando por amor. Porque tem uma frase, que é um livro que eu gosto, que é a Bíblia, que diz: não doeis pérolas aos porcos. Muitas vezes, Cláudia, a gente vai ficar doando pérolas aos porcos. E aí cabe a você saber se vale a pena continuar doando essas pérolas por amor, ou se você acha melhor doar para quem realmente está interessado, que quer acolher e reconhecer. Mas faça pelo seu amor, não faça pelo reconhecimento, entende? Quando a gente faz uma coisa pensando no reconhecimento, é porque eu estou muito mais precisando do reconhecimento do que do amor. Então fica a reflexão, tá, Cláudia, para você. Mas lembre-se disso, uma hora a gente cansa de doar nossas pérolas, tá? Aí a Ana Cláudia diz, ao invés de me doar 100%, eu acabo me isolando. Mas é porque você tem medo, Ana. Você tem medo de se doar. Provavelmente, nós nos tornamos inseguros emocionais através de experiências. Então, Ana, provavelmente você teve experiências que você se machucou. E faz com que você evite os relacionamentos, evite os contatos com as pessoas. Uma das grandes questões do inseguro emocionalmente é o isolamento. Outra coisa que o inseguro emocional apresenta: pegajoso. Não tem? Aquela pessoa que fica te ligando o dia inteiro, né? Liga pra você o dia inteiro. Quem não tem um amigo assim, gente? Me conta. Todo mundo tem um amigo, ou já teve, ou já se relacionou com alguém assim. Ou às vezes nós somos assim. Pessoa que liga o dia inteiro: ei, você me ama? Ou toda hora pergunta: você tem que me amar? Ah, eu acho que você fez. Isso está na base da insegurança emocional. A pessoa precisa de feedback positivo o tempo inteiro. Hoje estou tentando acabar com a minha insegurança, tentando sair da ostra. Não é fácil, sabe, Ana? Porque você acabou criando isso e você tem uma crença forte aí, de que as pessoas são perigosas, todas as pessoas vão te machucar. É uma crença sobre pessoas e generaliza muito. E aí o que acontece? Boa, né, Simone? Também estou amando, gente, a participação de vocês. Vocês são lindas, intergalácticas. Sério mesmo. Estou aqui felizaça. Eu espero conseguir responder todas com qualidade, viu? Então, assim, você tenta acabar com essa insegurança, mas muitas vezes não consegue porque você já criou uma crença de que todas as pessoas são ruins, que você sempre vai ter as mesmas experiências ruins, que o ser humano é ruim. Então o caminho é você mudar isso, porque você ter tido 4 experiências ruins na sua vida não quer dizer que todos os seres humanos, nós temos aí 8 bilhões de pessoas, sabe, no planeta. Não é possível que os monges do Tibete, sabe, não é assim, é porque a sua mente criou uma referência através da experiência negativa, né? Olha, como que a gente liberta, né, Adriana? Eu acho que, como eu já até contei, falei que eu vou repetir até que é importante para as pessoas, a gente rever as crenças que você tem sobre si mesmo. Você tem que olhar o que você acredita sobre si mesmo. Então, não existe nada fora, gente. Se você espera que algo de fora venha, bata na porta, ou algum livro, tal, os livros, a cultura, o conhecimento, ele ajudam muito. Mas a grande questão para a mudança, a transformação da pessoa, é você ter uma autoanálise e identificar isso no seu coração. Porque se você acredita que você é uma pessoa que não é merecedora, que se você acredita que só os outros são melhores que você não merece amor, se você tem um esquema que eu chamo, que é dentro da terapia do esquema, a gente chama de esquema de abandono, que é aquela pessoa que ela tem medo de ser abandonada, e ela, porque provavelmente ela experimentou isso na infância, em algum episódio, em algum momento, e ela projeta isso para a vida adulta. Então, ou ela se apega muito aos outros, ela fica extremamente insegura, ou ela se afasta, se isola dos outros, porque ela já tem medo de ser abandonada. Então a gente tem que avaliar exatamente essas questões. Eu nunca gostei de trabalhar fora de casa, me sinto falta de ter meu dinheiro. Ah, isso é importante, né, Patrícia? Muitas vezes, essa aqui é a Aurora, está participando da entrevista, da live. Muitas vezes, Patrícia, exatamente, essa coisa do coitadinha. Cuidado com os rótulos que as pessoas nos dão, ou que você mesmo se dá. Você não ter uma habilidade física não faz com que você se torne uma pessoa incapaz ou possa se... Obrigada, Adriana. Obrigada, viu? Reflexão. Não é fácil, tá, Adri? Não precisa pensar que amanhã tá tudo transformado. É uma busca. Pra mim foi uma busca. Então acho que eu uso eu como exemplo, enfim, porque para todos acredito também seja. E Patrícia,
Cuidado com a criação da sua mente, porque o limite, ele é muito mental. A insegurança emocional, ela é totalmente baseada no imaginário. Eu vou contar para vocês porque é exatamente isso. Senão a gente não tinha nem Paralimpíada, pra vocês terem ideia. A gente não tinha gente transformando a vida todos os dias. A gente não tinha gente acontecendo tanta coisa bacana nesse mundo. Mas a mídia, ela vai colocar o quê? Só os problemas, né? Só as coisas ruins. O que vende é o quê? Problema. Como diz Freud, né? O desejo inconsciente de morte é que movimenta aí a mídia, né? Tá, deixa eu dar uma olhar aqui a pergunta da Vânia. Pode haver pessoas que vão se avaliar e só vão ver as coisas negativas e não conseguir sair dessa visão? O que fazer? Vânia, isso na terapia cognitiva a gente chama que é uma visão de mundo. Observa se na sua família não tem alguém assim. Se seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio, as pessoas ao seu redor enquanto criança, quando você era criança, se elas também não tinham essa visão pessimista de mundo. Isso é uma visão de mundo. Aí você observa, nós temos aí, nem sei quantos habitantes é o planeta, acho que tem 8 bilhões, 9 bilhões, estamos já excedendo o planeta, né? E aí o que acontece? Já disse que, irmão, é verdade, deixa eu dar uma olhada aqui, gente, na participação aqui. Deixa eu dar uma atualizada aqui, porque eu não quero perder, tá, gente? Eu quero dar o melhor aqui. Deixa eu ver aqui, pá... Então, veja bem, por isso cuidado, viu, Patrícia, com essa questão, tá? Cuidado com a sua crença sobre limitação, porque a limitação, ela é na mente. A insegurança emocional também é uma crença baseada na experiência. Não tem nenhuma comprovação científica que o cérebro nasce inseguro, entendeu? Então a gente aprendeu, e isso mesmo, Simone, a mente, ela vai nos iludir. Deixa eu dar uma olhada aqui no que a gente está tendo aqui, só um minuto. Tá. Sandra, as pessoas dizem que você é uma guerreira, mas tem momentos que canso disso. Nossa, é um saco ser guerreiro o tempo todo. Sandra, é muito ruim. Porque você não é só isso. Você é mãe, é filha, é amiga, é irmã, sabe, é profissional. E é guerreira. E cansa. E cansa, tem hora que a gente tem que ser frágil. Porque faz parte da estrutura humana. Qual que é o problema da insegurança emocional? É você ter a sensação de que você é frágil o tempo todo, para tudo. Então não consegue lidar com absolutamente nada, sabe, Sandra? Então percebo que a gente ser uma guerreira e achar que tem que ser forte o tempo todo, ai, que mentira! Ninguém consegue, nem os homens. Por isso que eles morrem e adoecem muito mais que as mulheres. Só para confirmar, tá, gente? Isso é provado cientificamente. E Ana, essa reconstrução, caramba, não sei se é complicada. Ela é trabalhosa, tá? Mas é porque é uma reconstrução mesmo, mas é possível. Pode levar um pouquinho de tempo. Mas será que não vai valer a pena? Imagina quantos anos você tem. Imagina se você começa agora a fazer uma mudança na sua vida, para olhar o mundo de maneira diferente, para perceber que você não é a pessoa que você acreditava que você era, que você é muito mais. E aí, de repente, você vive 30 anos lindamente. Ana, vale a pena, hein? Deixa eu olhar aqui. Realmente não consigo confiar num potencial. Acho que por comodidade, estava catando, que sempre escutei. E não é comodidade não, Ana, você aprendeu isso. Ou pela questão do padrão físico. Isso mesmo. Você simplesmente vestir a capa da Mulher Maravilha. Porque, olha só, o que gera grande insegurança emocional em nós? Mídia. A mídia, gente. Você pega lá uma revista Caras, você vê uma propaganda da Nike, você vê... Só tem mulher linda, de sarada, loura, magra, alta, parece que saiu até de um conto de fadas. Essas mulheres, elas podem até existir. Algumas não, porque são feitas de Photoshop. Mas aí o que acontece? Eu não me identifico, eu crio uma falta. A mídia, ela vai vender o que nos falta. Então eu não vou colocar na capa de revista Zaunara. Não vai aparecer Zaunara lá, gente. Eu e Zaunara, pô, imagina que vai aparecer na capa de revista. Porque ela não vende, porque eu sou muito parecida com todo mundo. Então tem que botar uma coisa que não tem? Que é uma exceção dentro da genética. Pois acabamos... que bom, Leia, que tá bacana pra você ouvir isso, né? E essa coisa de você assumir esse papel de Mulher Maravilha, cara, é a grande
cilada e você perseguir modelo, cara, de vida. Isso não existe, cara. Modelo de sucesso, o homem tem que ser bonito, rico, com carro. O cara, quando não perde o emprego, ele pira, porque ele começa a sair dessa vibe do provedor. Ele fica totalmente inseguro com a própria vida, às vezes se mata por conta disso. Ah, que bom, obrigada, Alexandre, isso aí, que bom, fico feliz, né? Então, eu acho que é perceber que nós vivemos numa sociedade que produz insegurança. Eu quero dizer isso para vocês emocionalmente. A insegurança emocional, como eu já falei anteriormente, ela tem a ver com o medo de não ser aceito, o medo de não estar sendo amado, o medo da rejeição, a sensação de que se é inferior aos outros. Olá, bem-vinda, Clarissa. O medo de ser extremamente inferior aos outros, de não ser bom o suficiente, de receber críticas. E de ter saído de uma estrutura familiar pouco afetiva ou uma estrutura familiar que te cerceava o tempo inteiro, dizendo para você, você não consegue, você não pode, você não é inteligente, você não é bom, e que também não te dava afeto. Ou uma estrutura familiar que te exigia extrema perfeição. Isso também é muito importante, porque tem famílias que exigem que o menino seja assim, o top high level. Essa criaturinha, ela vai crescer e vai se tornar vários adultos que nós conhecemos aí. Que a pessoa simplesmente fica apavorada de se manifestar perante os outros, porque ela está muito preocupada com a avaliação do outro, porque ela tem que ser perfeita. Gente, perfeito é muito chato, tá? Imagina tudo perfeito. Coisa enjoada. Aí eu costumo dizer, por que não existe perfeição nesse mundo? Porque nós precisamos evoluir. O cérebro precisa de desafios, nós precisamos de desafios para nos tornarmos cada vez melhores e sermos a evolução da nossa espécie. Legal, que bom, senhora, que você está gostando. Também estou gostando muito de conversar com vocês, está sendo muito prazeroso. E a insegurança emocional, você só tem algumas maneiras de lidar com isso, não tem mágica. A primeira delas é identificar as crenças sobre si mesmo, já falei isso. É simplesmente também, deixa eu olhar se tem mais algum comentário aqui, tá, gente? É questionar a questão da insegurança, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Você buscar o autoconhecimento é fundamental. Você tem que saber de onde, como é que você construiu tudo isso, gente. Porque você não é só isso que você imagina que você é. Obrigada, Lu. Você não é só isso que você imagina que você é. Você é muito mais. Acredite nisso, eu vejo isso há 15 anos. Então não aceite menos do que isso na sua vida. Você não pode manter uma crença de que você precisa de outro ser humano para viver. Eu estava falando, eu até perdi esse raciocínio, vou falar de novo. Em 2 momentos da vida você vai precisar de outro ser humano para viver. Deixa eu te contar. Quando é ser neném, lembra? Eu estava falando lá atrás, neném. Você precisa de alguém para trocar sua fralda, sua comida, não é verdade? Cuidar até quando vira adolescência de casa, enfim, pá. E outra, quando você é idoso, acamado, doente. Aí você vai precisar de alguém para cuidar de você. Tirando isso, você não precisa de nenhum outro ser humano para ser a pessoa maravilhosa que você já é. Você não tem nada para mudar. É só você tirar a sujeira que está aí. Entende o que eu quero dizer? É só tirar esse monte de ressentimento, mágoa, preocupação, neurose. Acabou. Porque você não é a sua neurose. É isso que você tem que lembrar. Você não precisa de outro ser humano para ser completo. Você precisa estar junto. Não precisa de ninguém, não está faltando nada. Você vai precisar na sua idade velha ir lá. Nós vamos precisar, tá? Alguém para nos ajudar. Eu espero que não. Eu faço o possível para não precisar. Mas tem que entender de que a insegurança emocional está só no seu imaginário. Porque você tem medo. E o medo te trava. Então eu não me relaciono, então eu evito os ambientes, eu começo a achar que eu sou frágil, e eu perco a oportunidade de viver uma vida plena, porque eu não acredito que eu mesmo consigo me sustentar dentro do meu eixo, dentro da minha estrutura, né? Então, eu acho que nós temos que refletir sobre isso e conversar muito sobre isso, porque o grande problema da nossa humanidade é esse. A gente acredita que nós somos inferiores. Meu marido disse que morro de fome
Se foi embora. Ai, meu Deus, é mesmo? Eu não sei não, Patrícia. Eu acho que você não morre de fome não, sabe por quê? Primeira coisa, que fome é um dos grandes gatilhos de sobrevivência humana, tá? É um dos grandes gatilhos. Então a gente vai se virar. A gente se vira, né? Quem vai comer ovo o resto da vida. Porque a insegurança, ela é um aspecto emocional. De que eu preciso de alguém que faça pra mim, ou também alguém que faça por mim, porque eu não dou conta da minha existência. O ser humano, ele é o único que é assim. Né? Nós temos alguns animais aí que se tornam dependentes, são os animais domésticos. Mas se você, por exemplo, colocar um cachorro na rua, ele vai se virar, ele vai comer restos, ele vai beber água de chuva, ele vai se virar, ele vai se adaptar. A gente vai perceber que a gente também tem muita crença e tem muita coisa relacionada aqui, né? A nossas limitações pessoais. E aí o que acontece quando a gente coloca insegurança emocional para dentro dos relacionamentos? Isso é um perigo, porque eu me torno codependente. Porque aí, o que é codependente? Eu preciso do outro. Então, muitas vezes você não ama a criatura, olha que louco. Você só acredita que precisa dela para viver. Entende? Como se sem ela você não fosse mais ser um ser humano, que é. Aí eu me pergunto, toda vez que passar isso pela sua cabeça, você nasceu com essa pessoa grudada? Isso é muito importante. Existe uma característica biológica, genética, chamada gêmeos tipófagos. Todo mundo já viu, né? Aquele povo que, né? Aquelas pessoas que nascem, são gêmeos que nascem unidos por alguma parte do corpo. Eu fico imaginando como é difícil isso. Porque você tem que conviver agarrado com o outro ser humano o resto da sua vida. Hoje existem cirurgias que em alguns casos você consegue separar. Mas então, quando você tem uma pessoa que nasce assim, tudo bem. Ela vai ter que carregar o outro pro resto da vida, mesmo que ela deteste o irmão. Tirando isso, você é totalmente livre. E é muito libertador você estar ao lado de alguém porque você deseja, não porque você precisa. Não porque você se sente inseguro emocional, porque tem medo de ficar só, ou porque não se sente hábil para ser amada e nem merecedora. E muitas vezes arruma qualquer pessoa aí que às vezes é até tóxica para a vida. Pois é, Paty, todos nós que vivemos, meu pai também tem esse problema. Então eu observo que as famílias que se encontram, né, na verdade de beber muito, de ter essa coisa de tomar álcool em excesso e tudo mais, a própria pessoa que faz isso, ela não percebe, né? E toda pessoa que tem alguma dependência química, ela vai gerar dentro do núcleo familiar uma codependência. Recomendo muito a você que busque apoio, porque o codependente, ele precisa muito de carinho e de muito apoio, tá? E a pessoa que vive numa situação como essa, ela tem que buscar ajuda, mesmo que a pessoa, por exemplo, no caso do seu marido, não busque, tá? A insegurança emocional prejudica todos os campos da vida do ser humano. Exatamente. Você sempre se acha pior. Exato. Alexandre, isso é horroroso. Mas sabe o que? Olha só, nós vivemos numa sociedade de modelos, sabe, Alexandre? E isso cria um problemão para nossa mente. Porque você cria falta, Alexandre. Você vai criar falta. Então, se você não tem um carro do ano, você não tem um corpo, você não tem a roupa, você não é bom o suficiente. Isso é a maior mentira do universo intergaláctico que a gente caiu. E para você sair, um trabalho interior muito bacana. Mas eu tenho observado que a humanidade está caminhando para isso, sabe, Alexandre? Nós estamos começando a questionar esse sistema que está aí louco, sabe? Porque ele só cria doença. Ele cria insegurança, porque você não vai se achar bom o suficiente. E se você tiver opções diferentes de vida, é pior ainda. E que é uma grande mentira. O universo ele só existe por causa da diferença, só para vocês terem uma ideia. Rita, bem-vinda, querida. Vontade de ficar em casa, tristeza me consome, uma ansiedade tremenda. Pois é, eu até já falei isso com a Débora, sabe, Rita? A gente fica inseguro emocionalmente, no geral, quando nós estamos deprimidos. E a ansiedade, ela tem um desdobramento que a gente chama aí
que pode vir para uma síndrome do pânico ou para episódios de pânico que estão muito baseadas na estrutura do medo. Mas a própria insegurança emocional, se você for olhar lá dentro, ela está baseada no medo, porque também tem medo de ser rejeitado, medo de não ser aceito, medo de fracasso, medo de não ser amado, amada. Então, assim, você vai se sentindo frágil, porque você também está no estado depressivo, porque a depressão é uma minadora de energia vital. Você começa a não ter mais... Você não coloca soldados depressivos ou a polícia depressiva para trabalhar, eles não vão fazer nada, eles não vão nem, sabe? Por isso, Rita, é muito importante que você busque apoio, busque ajuda, ou com medicamentos, e também com terapia. É muito importante rever este momento. Porque nós vivemos numa sociedade que fala o seguinte, que você só é válido em determinada idade. A gente não valoriza criança, não valoriza adolescente, a gente só valida as pessoas a partir dos 25 até os 40, 45 anos. Você bateu os 45 anos, você já começa a entrar na cabeça da sociedade em um outro lugar. Aí você tem muitas pessoas acima de 50 ficando inseguras e depressivas, coisas que elas não eram antes. Mas isso é uma criação do social. E eu quero lembrar vocês, está tudo na nossa mente. Tudo aqui. Não tem nada acontecendo aqui fora. O que eu digo para vocês? Biologicamente falando, vamos falar como é que o seu cérebro reage a isso. Todo perigo, qual que é o perigo real para a nossa biologia? Violência, fome e escassez. Porque você pode morrer assassinado, você pode morrer de fome, né? E pode morrer sem remédio, sem escassez. Essas são, realmente, vamos pensar, são os perigos. Calor, né? Também e excesso de água, dilúvios, etc. Perigo à vida. São os perigos reais. Mas aí você para pensar, hoje, talvez nós tenhamos aí a violência, né? A gente vive aí num país que precisa rever isso, que investe pouco em educação. Então a gente tem muita violência. Então, você tem água, tem comida, tem acesso a um monte de coisa. Então, a biologia do seu cérebro está tudo preservado. A insegurança é qual? A insegurança é só emocional, ela é psicológica. Ela é uma criação da sua mente, é uma construção de uma experiência. Por isso que eu acredito que a gente pode reverter. Não é fácil, não vai ser, né? A gente precisa investir em autoconhecimento. Eu costumo dizer que eu quero sair deste planeta melhor do que eu entrei. Então eu me esforço um pouquinho para isso. Não sei se vai ficar, né? Mas olha, é algo que é diário. Cada livro que eu leio me dá algum insight, cada vivência que eu experimento me dá um insight, cada trabalho como este aqui, hoje eu acabei de aprender horrores aqui com vocês, de observar isso, de ver como que vocês têm já, sabe, as pessoas elas estão começando a buscar isso. Eu aprendi muito, estou aprendendo muito fazendo isso, dessa doação, né, de estar aqui compartilhando, também está sendo extremamente edificante. Então assim, eu percebo muito que a insegurança emocional, ela está numa raiz completamente psicológica. Se você parar para pensar, é exatamente isso. Se é comportamento, se é hábito, eu posso começar a trabalhar, a transformar. Exato, Patrícia, você está conseguindo. Sabe por quê? Eu tenho uma outra crença muito legal. Quando você busca, você acha. É claro que você não acorda, estou buscando agora, ai que legal, busquei, gente, busquei o mês inteiro, nada aconteceu. Não é assim. Né? Pedi, né? Você vai lá, pede, se esforça, o resultado ele vem. Só que quando a gente fala sobre questões inconscientes, mente, emoção, não é um dia para o outro que você desconstrói. Imagina, se você foi lá, teve uma família pouco nutridora, uma família até violenta. Ei, boa noite, Elaine. Seja bem-vinda. Você é uma família pouco nutridora. Isso aí, Adriana, melhor coisa que você fez. Eu fiz terapia 5 anos, colega. 5 anos, Adriana. Até porque se eu quisesse ser uma excelente psicóloga, eu teria que me conhecer o suficiente, tá? Então, eu só posso fazer isso se eu me conhecer. Então, eu fiz 5 anos de terapia para me tornar um ser humano cada vez melhor
e não me embolar, sabe, Adriana, nas coisas dos outros. Porque eu também tenho as minhas questões, eu tenho meus problemas familiares, eu tenho minha estrutura de família, e eu tive que reaprender muita coisa, e reaprendo até hoje, eu não desisto, sou incansável. Porque eu tenho certeza que a gente merece sempre muito mais. A minha vida, ela é toda assim. Eu sou completamente diferente da minha estrutura da minha família. Eu construí uma vida muito bacana, muito diferente, porque eu me permiti, e através da terapia, viu, Adriana? Eu comecei a transformar isso. Levou tempo, claro, né? Mas tá sendo maravilhoso pra mim, e eu não quero parar nunca. Eu não me vejo diferente disso nos próximos 40 anos, eu me vejo melhor. Então, a terapia ajuda isso. Deixa eu dar uma olhada aqui, né, gente? O que a gente tem aqui, né? E eu costumo dizer que para você lidar com insegurança emocional, você tem que rever suas crenças sobre você mesmo. Tem que também questionar sua insegurança. Tem que buscar olhar para você e identificar o ser humano incrível que você é. Você é um fenômeno da natureza, ninguém mais tem a sua genética. Você é único, única. Não tem. Não deixa a sociedade falar que você tem que ser igual a fulano, que tem que ter o cabelo de ciclano, tem que ter o carro e a casa, é tudo mentira, isso não existe. Nós só sobrevivemos porque nós somos diferentes. Senão a gente teria sido extinto. Então, na verdade, essa história também de achar que eu preciso de alguém para ser feliz, você tem que estar ao lado de alguém. Não ter alguém, porque você não tem nada. Você tem uma cadeira, comprei essa cadeira aqui, né? Então só a terapia. Vânia, olha só, eu acho que processos de autoconhecimento, a terapia ajuda muito. Eu estou dizendo assim que é uma experiência minha, a Adriana até falou aqui, né? Também é uma experiência minha. Mas qualquer processo de autoconhecimento é uma chave, é o começo de você começar a compreender por que você está insegura, o que você precisa transformar, quais crenças você tem que identificar que precisam ser ressignificadas aí, o que você acreditou por muitos anos, por 30, 40 anos, que você é e você necessariamente não é. Porque dentro da física quântica a gente diz que são infinitas possibilidades de existência. Então você pode se tornar a pessoa que você desejar ser, desde que você acredite nisso e invista nisso. Então a terapia é um caminho. Para mim foi, para outras pessoas, sabe? Mas quer dizer que é só dessa maneira? Não. Mas quando a gente tem uma questão crítica que está atravancando a nossa vida, a terapia realmente ela funciona muito bem. Bem-vinda, Roberta. Sandra. Sandra, às vezes acontece isso, né? E por isso, Sandra, é por isso que eu faço isso que eu estou fazendo. É por isso. Então vocês vão observar que o que eu for trazer para vocês aqui, de todo o meu trabalho, é perfeitamente acessível. Porque é exatamente, cheguei até a arrepiar, Sandra. Ah, meu Deus, credo. Eu cheguei até a ficar emocionada. É exatamente por causa disso, Sandra, que eu faço isso. Entendeu? Porque pra mim é isso que conta. Nem todo mundo tem acesso à informação de qualidade, com pessoas éticas, com pessoas que estão aqui com compromisso de trazer algum conhecimento que seja benéfico. Então, por isso que eu estou trazendo isso aqui. É claro, eu não sei se vai ser suficiente, eu não sei se vai ser, né? Mas é o que eu quero fazer, é o que eu posso fazer. Vocês vão observar que tudo que eu venho relacionar a produzir aqui vai ser perfeitamente acessível para qualquer pessoa. Porque este é o meu propósito. Eu não sei de outras pessoas. Tem gente que quer, enfim, mas eu não sou assim. Então eu estou assim muito grata e feliz de estar compartilhando isso com vocês. Eu achei um caminho que dissemina muito mais, porque eu tenho consultório, né? Então, e a minha sessão ela é um valor que, né, ela tem que ser colocada dentro do que é dentro da sociedade. Obrigada, senhora. E nem todo mundo pode pagar. E eu sei disso. Aí a gente vai fazer clínica social, você vai enfrentar problemas, porque outras pessoas vão se incomodar. Então eu resolvi fazer isso. Isso é meu.
né? Eu sei que tem pessoas que estão se incomodando, não estou preocupado com isso, mas faz parte, tá? Poxa, eu que agradeço, sabe, Sandra? Eu fico tão feliz. Isso para mim já é algo transformador, é inenarrável, tá? Ai, que bom, Adriana, você conseguiu terapia gratuita. Muitas vezes, né, a gente consegue através do SUS, que o SUS agora, né, tá investindo um pouco mais na psicologia, tá investindo mais em trabalho de autoconhecimento. Então, eu acho que a gente precisa buscar aquilo. Hoje a internet oferece muitas coisas. Cabe você fazer um crivo, né, porque tem profissionais e profissionais, e que aí você consegue ter um bom resultado. Mas tudo que você busca para se melhorar, gente, é válido. É muito válido. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, querida, não, eu que agradeço horrores por você estar aqui, Adriana, você não tem noção o bem que você faz. É porque a gente acha assim que só eu estou doando, vocês não entendem. Há uma doação aqui também, entende? A relação com o ser humano, ela é assim. Não é eu aqui, todo mundo não. Eu acredito nisso, que é isso aqui, é uma grande troca, tá? Eu que agradeço muito. Então, gente, se você sente insegurança emocional, eu tô até olhando a hora aqui, porque o Facebook vai me cortar dentro de 9 minutos, tá? Eu quero deixar a mensagem para vocês o seguinte: questione sempre a sua insegurança. Será que ela é verdadeira? Qual é o meu medo real? Tá tudo na sua mente. Busque elevar a sua autoestima, gente. Você é muito mais do que você imagina ser. E cuidado com o que fizeram você acreditar que você é. Você não é só isso. Você é muito mais. Você é linda, é perfeita. Gente, não tem como. Nós somos perfeitos. Perfeitos. E você não precisa de ninguém para se tornar o ser humano maravilhoso que você é. Lembre-se disso. Você não foi criado colado com ninguém. Você não é chipófago. Tá? Outra coisa, gente, praticar autoconhecimento. Praticar autoconhecimento é desde terapia, leitura, ler, participar de eventos como esses, fazer cursos, etc. Tudo isso é válido no processo de autoconhecimento. E, principalmente, gente, rever as crenças que você tem sobre si mesmo, que provavelmente são crenças limitantes. Bem-vinda, Ângela. Né? E é muito importante você rever aquilo que você acredita sobre si. Cuidado com o que disseram para você que você é. Você não é só aquilo. Se alguém disse que você é incompetente, que você não é bonita, que você não é atraente, que você não é sexualmente interessante, que você não é bom naquilo que você faz, que você é limitado, não interessa, é tudo mentira. Não pega essa fala do outro e transforma para sua vida. Você não precisa de ninguém para se tornar o ser humano incrível que você é. Você só precisa se conectar com você, começar a perdoar o seu passado aí também, perdoar aqueles que te educaram e que te exigiram muito, ou que não te deram amor, porque você é merecedor de todas as coisas boas que esse universo tem. Ei, Lu, seja bem-vinda. Você é merecedor e merecedora de todas as coisas que esse universo tem. Qual que é o grande problema? A sociedade não quer que você acredite nisso. Não quer que você fique aí acuado, com medo, infeliz, se sentindo inferior, porque é fácil você lidar com um ser humano assim. Porque na verdade as pessoas elas não querem deixar que a gente seja empoderado. Aí as pessoas perguntam para mim, como é que você conseguiu tanta coisa na sua vida, se o seu pai era caminhoneiro, se não sei o quê, enfim. Assim, eu saquei isso muito cedo e eu comecei a buscar isso, e até hoje eu sou buscadora, porque eu acho que não é um objetivo em si, né? Você tem que ir a jornada. Então eu quero que você comece estou me falando que tem 5 minutos, né? A começar a observar isso. A minha dica para você: analise suas crenças sobre si mesmo. Você não precisa de ninguém para ser feliz, nada. Você é perfeita, você é perfeito. Você não precisa se tornar ninguém diferente do que você já é. Tira um pouco dos lixos aí, né? Dos lixos emocionais, das mágoas, sentimentos, dúvidas. Tira um pouco do que o outro disse pra você. Começa a se organizar e começa a também dar aquilo que você quer receber. Se você quer amor, dê amor. Vai ter hora que você não vai receber amor, mas você não pode deixar de dar, porque uma hora vem, né? E muito cuidado com isso.
tá? De às vezes você tá doando demais, como eu falei com a nossa querida amiga agora anteriormente. Que bom, né, Lu? É isso aí. De que a gente tem que ter cuidado quando você se dá demais, você não pode se anular. Você não veio para esse mundo para se anular em detrimento do outro. Se for assim, vai trabalhar como irmã de caridade, não tem? Vai fazer um trabalho, enfim. Mas você tem que dar aquilo que você tem. Se você não tem amor a você, você não tem como dar amor ao outro. Ame-se primeiro. E você é muito mais do que você imagina que você é. Porque insegurança emocional... Ai, que bom, eu que agradeço, Dri. Segurança emocional é uma criação da nossa mente, é criação da sua cultura familiar, é criação da cultura e social. Você não é só isso. Eu quero que você lembre-se disso sempre. Porque vocês são pessoas incríveis. Sem vocês o universo não seria como é hoje. Gratidão total, Sandra. Eu também agradeço muito vocês estarem aqui. Então eu quero deixar essa mensagem. Eu vou ver se a gente faz algum trabalho sobre isso, sabe? Eu tô achando que a gente precisa, nós mulheres, então, nem se fala. Eu que agradeço, Patrícia. A gente é muito insegura, a gente foi criada de forma insegura, né? Só que se você olhar bem, sem a mulher, né, sem, enfim, os homens também, claro, mas a gente tem uma característica muito maior. A sociedade, ela criou a mulher muito insegura, né? Ah, que bom, Lu, eu fico muito feliz. Eu fico muito grata à participação de vocês mesmo, fico agradecida. Então eu espero muito que vocês comecem a perceber o poder, que é uma centelha. Tem uma outra frase também que tem naquele livro que eu gosto muito, também amei, Ana. Vós sois deuses, mas ninguém escuta isso. Ninguém vive isso. Então eu quero que vocês lembrem disso sempre. Você tem uma chama, uma centelha aí que é divina e que precisa ser olhada. Cuidado com o que os outros dizem sobre você, não o assuma para você. Obrigada, Alexandra, eu também agradeço muito a sua presença aqui. E espero que a gente continue interagindo sempre. A gente pede live. Se eu não souber falar, eu vou lá, eu estudo, eu peço alguém para fazer, entendeu? Vamos trabalhar assim, vamos divulgar as coisas desse jeito aí. Vamos burlar o sistema um pouquinho. Então eu agradeço muito a participação de vocês. Vocês são incríveis. E eu, do fundo do meu coração, eu sou extremamente grata. Assim eu fico emocionada, porque eu sou uma pessoa que me emociona, né? Enfim. Eu sou profundamente grata a vocês estarem aqui. Ao universo me proporcionar estar aqui, compartilhando com vocês. E de saber que cada um que está aí assistindo, que passou por aqui, são seres humanos incríveis. Incríveis e merecedores de toda a felicidade que este universo pode doar. Muito obrigada e acreditem nisso, ok? Gratidão eterna a vocês. Muito obrigada mesmo. Até a próxima live. Gente, vai lá e fala o que vocês querem que eu converse. Bora lá que nós vamos desenvolver, tá bom? Muito obrigada.